A jornalista Natália Urban morreu aos 36 anos em Edimburgo, na Escócia. Pedro Zambarda tenta esclarecer todos os aspectos dessa tristíssima notícia aqui pra gente no plantão do Meteoro Brasil. Força e vamos lá. Pedro, queria te dizer boa tarde, mas diante dessa notícia, né, a gente está vendo, né, o mundo jornalístico, especialmente os canais progressistas, né, o jornalismo progressista, muito triste com essa notícia, com a partida tão precoce da Natália. Você me desculpa, eu já comecei mal, eu já comecei chorando, porque a Natália realmente foi uma pessoa incrível. É uma Eu também falta. quase chorei hoje de manhã e chorei nos bastidores. Tá difícil digerir um pouco as coisas, mas acho importante também, Ana, a gente dar essa notícia, porque tá tendo também muito zum, muita dúvida nos bastidores, e eu acho que é importante a gente esclarecer. Eu não era, só de antemão, gente, eu não era tão próximo assim com a Natália, eu conversei com ela algumas vezes, ela era uma analista internacionalista Brilhante. formidável, uma pessoa com conhecimento muito profundo sobre muitos assuntos. Mas eu tenho amigos que são amigos dela desde 2008, entendeu? Então eu acho que eu tenho algumas coisas a dizer sobre o que aconteceu, ao mesmo tempo que a gente vai ser super responsável aqui também para não plantar dúvidas na cabeça das pessoas. Porque estão todos os veículos cobrindo, a Natália foi notícia no SBT, foi notícia na Globo, tem coberturas irresponsáveis rolando também que precisam ser pontuadas. Não é um ataque a jornalista, mas o veículo precisa se cuidar para não virar um urubu nesse momento, especialmente. Mas eu quero começar, Ana, por essa notícia mais dura, que é do G1, da repórter Agatha Luz, porque ela foi muito precisa nos acontecimentos. E falar uma coisa para vocês, gente. As circunstâncias da morte da Natália, no dia que aconteceu, eu já sabia. E aí o pessoal começa a cobrar no chat, mas por que você não publicou? Por que você não foi lá e falou? Gente, por duas razões muito simples. Primeiro, o fato de eu saber a informação por cima não significa que eu fui no Itamaraty e perguntei para as pessoas. Não significa que eu conversei com os familiares da Natália, porque eu volto ao começo do que eu mesmo falei, eu não sou próximo. E algumas pessoas que eram próximas escolheram determinados veículos para divulgar a notícia de uma maneira completa. O próprio Brasil 247, que é o veículo que ela trabalhou, não está se preocupando em cobrir a notícia. Estava tentando socorrer a Natália quando aconteceu o que aconteceu. Então, a Globo fez uma cobertura correta, essa repórter em específica. Então, vamos para a descrição da notícia, né? A polícia de Edimburgo, na Escócia, está investigando as circunstâncias da morte da jornalista brasileira Natália Urban, de 36 anos. Segundo o que eles apuraram, no dia 26 de setembro, ela caiu de uma ponte e chegou a ser socorrida. Mas ela teve uma morte cerebral após, acho que foi 2 dias internada. As autoridades investigam as causas dessa queda. Natália nasceu em Santos, no litoral de São Paulo, e começou a carreira na região. Ela começou no jornal A Tribuna. Atualmente ela morava em Edimburgo, na Escócia. Natália trabalhava como correspondente no portal de notícias 247, Brasil 247, que anunciou o falecimento dela na quarta-feira, dia 25. Como jornalista, ela abordava temas como imigrantes, capitalismo e feminismo em programas jornalísticos e nas redes sociais. Aí eu não vou ler a matéria inteira, mas eu vou nos principais pontos. Ao G1, a tia dela, que é a Fernanda Toledo Cardo, disse que a sobrinha será sepultada em São Paulo, porém não há previsão de data, pois a família ainda não sabe quando será feito o embarque do corpo. Não tem voo direto da Escócia, disse a tia, informando que o translado sairá de Edimburgo para Londres e da capital inglesa para São Paulo. Ainda segundo Fernanda, a embaixada brasileira está responsável pelo processo junto com o Brasil 247, que é o site onde a Natália trabalhava. De acordo com a tia, os familiares dela estão divididos em diversas regiões do Brasil, inclusive em Santos, onde reside o pai, uma avó da Natália. No entanto, 2 irmãos por parte da mãe moram em Portugal. No país também vive o ex-namorado da jornalista. O que acontece nas circunstâncias da queda? Isso está sendo acompanhado pelo Itamaraty, que é o Ministério de Relações Exteriores. Tem coisas que o Itamaraty não pode falar para o público, eles estão em comunicação direta com a família dela. E o que a polícia da Escócia diz? De acordo com as autoridades que investigam as causas da queda, o motivo que levou ela a cair de cima de uma ponte precisa ficar mais claro. Há diversas hipóteses
de acidente até feminicídio. Quem diz isso, inclusive, é o jornalista Florestan Fernandes Júnior, que é diretor de redação do 247, acompanhou de perto a comunicação com a família. Então, a notícia surpreendeu a todos. O Florestan diz o seguinte: eu fiquei chocado, porque além dela ser a minha colega, era uma pessoa muito presente, ajudou muito minha filha, que ia fazer um mestrado na Europa, afirmou o jornalista, dizendo que admirava o trabalho da colega de profissão. Ela fez sociologia, jornalismo, tinha uma rede de contatos, era muito bem informada, era uma pessoa muito ativa, que participava de seminários, de palestras, tinha contato com tudo quanto é lugar do mundo, gostava muito do que fazia, estava bem, estava feliz com o relacionamento, então pegou todo mundo de surpresa. O que aconteceu antes dela cair dessa ponte? Ela viajou para a Tunísia, junto com o então marido dela, que é um australiano, e eles se divorciaram na volta da viagem. Então, tem muita coisa ainda para ser revelada sobre isso, doutora Ana. Pode ter sido feminicídio, pode não ter sido isso e ter sido uma outra causa. Tem muita especulação nos bastidores, mas a gente precisa ser responsável nesse momento, gente, porque, assim, jornalismo não é polícia. Então, a polícia precisa investigar isso e dar uma resposta, tanto para a família, primeiro para a família da Natália, e depois até para o próprio público entender o direito que está acontecendo. Então, o que eu peço para todos vocês que estão acompanhando isso, por favor, mantenham a calma e não explorem isso para ganhar like em rede social. Eu estou falando isso como uma pessoa que postou essa notícia nas redes. Tem muita gente que está, inclusive, às vezes fazendo comentário que machuca os familiares da Natália, e não façam isso. Eu estou em contato, por exemplo, com um amigo muito, muito íntimo dela, que é o Vitor Hidalgo, e assim, tá todo mundo horrorizado com algumas coisas que as pessoas fazem nas redes. É o prático que acontece quando notícia vira nacional, né? E tá tendo algumas pressões importantes, né, doutora Ana? E aí eu achei isso muito, muito positivo do presidente Lula, sabendo todas as pressões que o governo passa. O presidente e a primeira-dama se manifestaram no Twitter, o que eu acho excelente para pressionar para que as investigações aconteçam. O presidente disse o seguinte: com grande tristeza e pesar, soubemos do falecimento da jornalista Natália Urban na Escócia, desculpem. Natália era uma analista internacional e jornalista, extremamente competente e empenhada. Jovem, com grande futuro pela frente, que infelizmente foi precocemente interrompido. Natália deixa um vazio na comunicação e nos debates no Brasil, assim como na luta por um mundo mais justo. Esperamos que todas as circunstâncias ao redor da sua morte sejam devidamente elucidadas. Estendemos a nossa solidariedade aos familiares, amigos e todo o público que acompanhava o seu trabalho. Luiz Inácio e Janja da Silva assinam essa carta de pesar. Aí eu vou tentar me segurar agora, porque tem dois textos que eu escolhi aqui para trazer para vocês de amigos muito próximos. Um é a Sara Góes, que é minha amiga, inclusive, e que falava muito com a Natália. E eu acho legal deixar para esse corte para vocês saberem de pessoas que têm conhecimento do que está acontecendo. E a Sara publicou no 247 esse texto aqui que eu achei muito sensível, muito bonito. E um pouco fora do protocolo, porque a Sara tinha alguma intimidade com a Natália, então ela contou algumas coisas interessantes. Natália Urban, amiga e militante que foi melhor em tudo. Natália era melhor em tudo, especialmente nas causas em que acreditava, militava ativamente por um mundo livre, anti-imperialista e justo para todos os povos. Aí a Sara diz o seguinte: conheci Natália Urban pelas redes sociais, quando eu utilizava um username provocativo para um ativismo tímido e a Natália estampava seu próprio nome para um ativismo corajoso. A Sara era a petista safada. Natália... Eu me lembro disso. Natália era melhor em tudo, mas mais tarde nos aproximamos quando eu comecei a trabalhar no DCM e usei como desculpa, a Sara vivia fazendo isso, uma entrevista para conhecê-la melhor. O que começou com uma conversa casual, logo se transformou numa amizade forte, mesmo com todo o oceano nos separando. Achava que a Natália era alguém privilegiada, com apoio financeiro da família, para viver no Reino Unido e para custear a situação de qualquer problema cotidiano que atrapalhasse sua militância. Curiosamente, ela tinha uma percepção semelhante sobre mim. Imediatamente depois da nossa primeira conversa, descobrimos algo em comum. Éramos mulheres batalhadoras, militantes e teimosas na vida.
A nossa amizade se desenvolveu de forma espontânea e muito rapidamente cheia de momentos de silêncio que sempre acabavam em reencontros repletos de alegria, risadas e conversas impublicáveis. Natália me contava histórias da sua infância na Paraíba, no auge do forró romântico, estilo que, confesso, ainda tem um carinho especial. Ríamos juntas, lembrando de como, mesmo ela sendo 3 anos mais nova, nenhuma de nós entendia as letras salientes sobre amores ardentes e dolorosos. Brincávamos que talvez fosse a nossa origem, a nossa busca por um amor perfeito, um companheiro ideal, algo que refletisse o mundo que desejávamos transformar. Dividíamos histórias sobre as nossas vidas amorosas e ríamos muito com as nossas próprias desventuras, enquanto enfrentávamos a rotina de duas mulheres que se sustentavam e tentavam transformar o mundo. Mas Natália era melhor em tudo, especialmente nas causas em que ela acreditava. Ela militava ativamente por um mundo livre, anti-imperialista e justo para todos os povos. Eu assistia, torcia por ela e oferecia um ombro amigo quando o machismo e a falta de sororidade entre os nossos doía. Nossas expectativas de vida pessoal às vezes pareciam ir em direções opostas às nossas militâncias. Ambos buscávamos a tal felicidade naqueles moldes tradicionais pequenos burgueses. A minha busca era inspirada na relação tradicional dos meus pais, enquanto a dela foi interrompida pelas circunstâncias que a levaram a ser criada por uma mãe solo. As nossas histórias se entrelaçaram novamente quando eu me tornei mãe solo de um menino lindo, o Luiz, enquanto Natália planejava um casamento tradicional com aquele que acreditava ser o seu grande amor. Sempre torcemos uma pela outra. Em nossa última conversa, chegamos à conclusão que finalmente havíamos alcançado a tal felicidade que tanto buscávamos. Natália falava com carinho sobre os seus planos de ser mãe e de dar um cheiro pessoalmente no meu filho. Eu estou tentando aceitar o vazio que ela deixou na nossa amizade e no mundo, mas eu não me conformo, porque de todas as formas, Natália sempre foi melhor em tudo. Que texto bonito. Eu tô destruído, gente. Tem uma coisa que a gente precisa lembrar nesses momentos, né? E é muito difícil, né? Porque a gente está acostumado a falar das pessoas como se elas fossem personagens. E elas são pessoas na vida de tanta gente. E é isso que me emociona também. Embora eu não tivesse um relacionamento pessoal com a Natália. Mas ver a dor que provoca na família, nos amigos, e é isso que a gente precisa entender, né? Que é uma partida dolorosa, que ainda precisa ser esclarecida e que é dolorosa para todos os que ficaram aqui também e que vem essa história todos os dias sendo retratada com tanta frieza, com especulação, enfim, talvez um pouco mais de empatia, né? Especialmente por alguém que é nossa colega de profissão e que tanto abrilhantou, tão bem fez o seu papel como jornalista. E, enfim, tá um pouquinho de empatia, né? Não, gente, ela tinha minha idade quase, né? Tinha 1 ano só, mas... É bastante doloroso, assim, Pedro. Uma pessoa muito jovem, muito articulada, muito certa nas suas palavras. O trabalho dela era um trabalho que eu admirava enormemente, assim, que de fato fará falta não só no jornalismo, como, né, para as pessoas próximas também, né? Sim. Eu não sei se eu vou conseguir ler muito mais coisa, mas tem mais 2 links que eu deixei separado. A revista Jacobin, o Hugo Albuquerque também fez uma lembrança importante, que é aquela coisa tradicional de mídia, né? O pessoal vai começar a só falar das qualidades da pessoa e não o que ela defendia, né? Lembrando que ela foi uma militante socialista, declaradamente socialista. Ela tinha causas muito claras. E eu acho bonito esse texto dele, embora seja um texto um pouco menos sentimental, tratando mais sobre o que ela produziu. E aí, o último link, e aí a gente... o exemplo do que a gente não deve fazer, tá, gente? Inevitavelmente, quando acontece uma morte dessas, os sites têm que cobrir, os sites têm que dizer... O que tem um ex-noivo dela que também deu uma entrevista que eu não achei errado, as pessoas têm que saber quem é essa pessoa, mas assim, o Portal Metrópolis fez um jornalismo, com todo respeito a vários profissionais que tem lá, um jornalismo lixo ao colocar uma fofoca de um acidente de carro que teria vitimado a Natália, sem o menor apreço pela checagem.
Eu já tinha informação dessa queda da fonte antes do G1 dessa informação. Eu não dei realmente, gente, porque eu não estava com estômago para cobrir essa história. Não, e também tem Entendeu? isso, Até... tem coisas que não, a gente também tem que entender que não são pra gente dar, né? Tem um respeito, Isso. assim, Tem né? tem colega que vai dar, o pessoal tá cobrindo, assim, tá todo mundo trabalhando nisso, gente. Não se afobem, sabe? E mesmo porque, se fosse ainda uma coisa, não, os jornalistas não estão fazendo nada, a gente tem trocentas pautas, sabe? Tem um monte de coisa acontecendo. A gente tá homenageando a Natália do jeito que tem que ser homenageado. E não é fazendo fake news. Não é pegando fofoca. Vamos ser precisos naquilo que está fazendo. E assim, não estou dizendo que aconteceu uma coisa, não estou dizendo que aconteceu outra. Eu estou sofrendo nessa história, vendo os meus amigos sofrerem também. E eu só espero que a polícia realmente chegue na verdadeira solução desse caso. Tem que ser feito justiça mesmo. Mesmo se não tiver acontecido feminicídio. Eu tô jogando contra qualquer tese. Que tudo seja esclarecido, entendeu? Eu quero saber exatamente o que aconteceu, porque não tem motivo de uma pessoa que aparentemente não apresentava quadro de depressão morrer aos 36 anos desse jeito. Isso é importante também, que a gente, né, requisite, apresente o desejo, né, de que haja uma investigação, não para saciar. Eu entendo que as pessoas têm muita curiosidade, por isso eu vejo as pessoas perguntando nas notícias, nos comentários, o que aconteceu, especulando. Há uma curiosidade, mas não é sobre a curiosidade. É preciso que haja justiça e é preciso que haja um conforto também para a família e para os amigos da Natália de saber, entender o que aconteceu, porque é uma situação, gente, que tira o chão das pessoas. Vocês têm, alguns de vocês têm ideia, sim, né, da dor que essa família está passando agora, tentando trazer a Natália para junto de si, né, nesse último momento, sabe? É uma dor terrível, extensa, é uma maratona do sofrimento. Então, o que a gente puder fazer para ajudar essas pessoas a não sofrerem um pouquinho mais, é melhor a gente fazer. E definitivamente torcer para que elas tenham um pouco de resolução. E uma resolução que não vai resolver, né? Não vai fazer passar a dor, mas que acalma um pouco o coração, dando as respostas que eles precisam para uma coisa que, neste momento, é um buraco, né? Para essas pessoas. E elas precisam de alguma coisa que ajude elas a seguir em frente. Ficamos por aqui, Pedro? Pelo amor de Deus, vamos pro próximo corte. Perdão, gente. Vamos lá. Perdão, gente. Um beijo pra todos os familiares da Natália, todos os amigos, tá, gente? Desculpa a gente ter desmontado aqui, mas tá difícil. Um perdão. E se for possível, nesse momento, tentar terminar em homenagem à Natália, a pessoa que ela foi, a jornalista que ela foi. Natália presente. Natália, obrigada. Obrigada por tudo mesmo. Você fez um trabalho... Desculpa, trabalho fundamental. Perdão, vamos lá.